Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos. Lucas 4, versículos 18 e 19. De Lucas 4. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Acharam? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor, hoje, Pai, traga, como sempre te pedimos, Senhor, uma palavra a cada coração que abrir nesta manhã, Senhor, para que Tu semeies, Pai. Que cada um aqui entenda que toda a palavra virá para nós se nós abrirmos o coração, Senhor. Que seja assim nesta manhã mais uma vez. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Jesus veio para nos libertar. Nós cantamos a música, né? Eu até falei para o Fabiano, a gente vai cantar depois novamente, né? Somos livres. Jesus veio para nos libertar. Mas o que é liberdade? O que é liberdade? E liberdade do quê? A gente vê, né, aqui nesses versículos, fala alguma coisa, mas é algo muito profundo, né? Fala da vista, né? É algo profundo. Havia um jingle ou uma música nos anos 70, né? Que uma das frases dessa música, dessa letra dessa música era: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Caramba, ninguém lembra dessa música? Ah, minha esposa lembra, graças a Deus. Na verdade é um jeans, né? Mas dizia lá: liberdade é uma calça velha, azul e desbotada, né? Vocês não conhecem a música? Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada. Ninguém lembra, tudo bem. Mas é verdade. Só eu e o Celso tínhamos nascido. Mas por quê? Por que naquela época eles faziam isso, falavam isso, né? Os que viveram a época sabem, né, que isso era simplesmente um símbolo da quebra de um padrão, né? Aquilo era um símbolo da quebra de um padrão. Inclusive, depois, se você for ver, né, na verdade, o jeans ele surgiu como uma roupa, um tecido resistente para ser usado pelos operários, né? Então, depois, né, virou o símbolo da liberdade dos jovens, né? O símbolo até mesmo da rebeldia, muitas vezes, né? Como foi também o cabelo comprido, a barba, né? O morar em barracas, uma série de coisas que aconteceram naquela época que tinha o nítido motivo, né? A motivação era quebrar com o padrão. Sabe? Aí continua a dúvida: o que é liberdade? Você se sente livre? Você se sente livre? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Jesus veio para nos libertar. Você se sente livre? Muitas vezes as coisas acontecem conosco e nós não nos sentimos livres. E eu quero dizer para você que você deve se sentir livre, porque Jesus veio te libertar, independente da situação que você viva. Independente de qualquer coisa, você deve ser livre e se sentir livre. Porque padrões, né, de vida podem nos fazer nos sentirmos presos. Às vezes sim,
às vezes não. Às vezes as pessoas gostam, né, de ter um padrão, né, para seguir. Tem pessoas que gostam muito de ter um padrão, uma rotina. Outros não. Por exemplo, na Alemanha Oriental, se você for ver atualmente, né, existem, e ela foi anexada, hoje a Ocidental e a Oriental estão juntas novamente. Na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial, elas foram separadas, uma ficou com o regime capitalista, a outra ficou com o regime comunista. E caiu o Muro de Berlim, e elas se uniram novamente e prevaleceu o capitalismo. Mas, não só lá, mas na Rússia também, que teoricamente ela mudou o seu regime para um regime capitalista, lá algumas pessoas gostariam de viver no regime anterior. Elas gostavam daquilo que elas viviam. Elas se sentiam bem, se acostumaram àquele padrão. Muitas vezes acontece isso conosco também. Às vezes a gente tem a necessidade de um padrão mais rígido. Tem pessoas que têm essa necessidade. Uma criança, por exemplo, ela precisa ter padrões e rotinas. Crianças são assim. Para ela se sentir bem, mais para ela se sentir segura, ela precisa de padrões e rotinas. Um adolescente já é o contrário, né? Ou um jovem, ele precisa se sentir livre, ele quer quebrar os padrões para se sentir bem. Ele não sabe que aquilo não é, na verdade, não tem nada a ver com liberdade, mas ele tem aquela necessidade. Aí, ao amadurecer, coisa incrível, né? Tem algumas pessoas que criticam, não, mas aquela pessoa vive fazendo a mesma coisa, porque ela precisa daquele padrão para ela se sentir segura. Então, ao amadurecer, muitas pessoas sentem novamente a necessidade dos padrões para se sentirem confortáveis, seguros. Se nós pudéssemos, né, se nós pudéssemos fazer um mundo, né, como as crianças gostariam, imagina como é que ia ser um mundo. Porque as crianças têm algo na cabeça, os adolescentes, se fosse a mesma coisa, nós vamos fazer um mundo voltado para a cabeça dos adolescentes e jovens, ia ser um outro mundo. Se fizéssemos para o que os adultos gostariam, seria um terceiro mundo. Sabe, 3 mundos diferentes. Só que a liberdade não está nisso. Não é isso, não são padrões. A liberdade ela tem que estar dentro de nós. Sabe, esses mundos, se pudéssemos fazer, seriam com padrões diferentes e com noções diferentes de liberdade, como hoje. Né? Aí eu costumo dizer, né? Existem as fases da criança, né? Que o pai é o pai herói e depois ele passa a ser o bandido, que é o pai que impede a criança de soltar as asas, né? Dependendo de como você seja, você solta um pouquinho ou não solta nada, né? Então, sabe, liberdade é uma coisa maior que todas essas coisas. Se nós pegarmos um brasileiro, um russo, um chinês, né, um francês e um inglês e perguntar para ele o que ele tem como liberdade, o que ele gostaria de um padrão de vida, seriam totalmente diferentes, provavelmente. O japonês está acostumado, né, a ser obediente, seguir fila. Né? As pessoas ficam impressionadas quando vão, né, em alguns lugares. Então, alguns fazem fila, tudo é fila e ficam ali na fila. Outros lugares, como no Brasil, é uma bagunça. Né? E sabe, que é liberdade? Afinal, o que é liberdade? Será que liberdade é a ausência de leis e de padrões? Será que isso é liberdade? A ausência de leis e de padrões. Será que liberdade é você não ter obrigações? Isso é liberdade? Não. É um erro pensar assim. Liberdade não é isso. O que Jesus oferece, o que Ele vem para nós oferecer, isso que Ele vem oferecer serve para o croata, para o japonês, para o russo, para o brasileiro, Ele serve para todo mundo. Filemão era um senhor de escravo. Olha que coisa interessante, né?
Filemão era um senhor de escravo, e ele tinha um escravo chamado Onésimo. E a carta a Filemão é uma carta de Paulo falando para um senhor de escravo. Você pode imaginar um cristão hoje, senhor de escravo? Não é absurdo isso? Não era absurdo antes. Porque não é nisso que está a liberdade. Eu queria que você abrisse comigo Filemão, capítulo 1, nós vamos saltear alguns versos. Filemão, capítulo 1. Nós vamos começar. Está depois dos Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Capítulo 1, né, é o único capítulo, aliás, de versículos 10 a 11 primeiro, depois a gente vai ler um outro, tá? Acharam? Todo mundo achou, Filemão? Está na Bíblia de vocês ou vocês perderam esse livro aí? Eu já dei a dica. Pega os T's e segue e vai chegar em Filemão. Filemão, depois de Tito. Versículo 10. Vamos começar com 10 e o 11. Olha só o que diz aqui, ó. Eu já dei a dica para vocês. Filemão era um senhor de escravo. Aí Paulo fala assim: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Versículo 12. Desculpa, não, vamos pular para o versículo 15. Versículo 15 diz assim: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Versículo 16: não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Sabe, Paulo, entenda, ele não pede para libertar Onésimo da condição da lei, da condição que ele havia ele era uma pessoa que estava subjugada a outra. Ele não pede para que ele liberte Onésimo, ele pede para que ele o receba de volta como irmão. A gente entende aqui, né, por essas palavras, que provavelmente Onésimo estava preso por ter desobedecido. Como é que Paulo conheceu Onésimo? Ou Paulo conheceu enquanto estava, né, em algum lugar, Onésimo foi lá e falou: eu sou um escravo fugido. Aí ele manda uma carta para o senhor dele: receba-o de volta, né? Sabe, o que a gente tem que compreender é que aquilo que é a lei não é o que vai nos libertar, não é disso que a gente tem que se libertar. A gente tem que ser liberto no coração. Nós temos que passar por essa vida e nos sentirmos, como a palavra diz, como peregrinos, livres. Livres do quê? Gente, livre de tudo. Não é para nós desobedecermos às leis dos homens, não é isso. Nós temos que nos sentir livres com Cristo. Nós temos uma vida na terra. Eu nasci no Brasil, como vocês. Mas alguns nasceram em lugares terríveis, com leis opressoras. E eles vão passar pela terra da mesma maneira que nós. Esse homem, Onésimo, era um escravo. Ele ia passar, não sabemos qual a condição que fez ele ser escravo, mas ele pode ter sido vendido pelos pais, tem uma série de situações que podem ter acontecido, mas não importa isso. Ele iria passar pela terra na situação de escravo e tinha que se sentir livre, porque Jesus veio nos libertar. Nós podemos ter uma coisa nos oprimindo, uma doença nos oprimindo,
E ainda assim, nós temos que nos sentir livres. Nós fazemos escolhas na nossa vida que podem nos levar para um buraco emocional, sentimental. Ainda assim, nós temos que nos sentir livres, porque liberdade não é a quebra das leis que nós vivemos. Liberdade é algo espiritual, que Jesus veio trazer, dar vista aos cegos. Por que ele só falou de vista aos cegos? Ele fala de cativos, né? E ele fala de cego. Por que vista aos cegos? Para que a gente enxergue. Enxergar faz parte. Você só consegue ser livre se você enxerga as coisas da maneira como elas realmente são. Se você não tem uma visão, desculpa a palavra, tacanha, né? Uma visão fechada. Uma visão sem muita inteligência. Uma visão que te faz olhar só para o hoje, faz olhar só para si mesmo, para o seu próprio umbigo. Então, o que Jesus veio trazer era algo maior, e quem entendia isso era livre, independente de ser escravo, independente do país que a gente vive, independente do que está acontecendo no Brasil. Nós temos que nos sentir livres, a gente tem que se policiar para nós não entrarmos, né? Não sermos corrompidos no coração, e aí nós vamos ser o quê? Cativos de algo. Quando você se identifica demais com uma situação, quando você, qualquer coisa, seja qualquer coisa, política, time de futebol, coitado, atualmente, antigamente eram os fluminenses, né? Os tricolores que sofriam agora é o Flamengo. Está todo mundo vendo, né? Coitado de quem põe sua vida nisso. Meu Deus do céu, o cara sofre por um time de futebol. Pelo amor de Deus. Não é isso. Não tem que ser isso. Né? Então, sabe, as coisas estão aí para nos aprisionar. E cada coisa que nos aprisiona nos tira a visão, nos faz ficar com a visão turva. Jesus veio para nos libertar. A vida eterna que nós vamos viver com o Pai vai ser uma coisa maravilhosa. Paulo diz assim, nós vamos ler, né? Eu acho que eu separei esse versículo para a gente ler, mas eu quero me libertar desse corpo, né? E outra passagem ele diz assim, eu quero ser livre dessas minhas limitações. Nós hoje somos limitados, nós não seríamos mais limitados. Sabe, liberdade é algo muito mais profunda. É algo que tem que estar junto conosco. Você não pode ser prisioneiro de nada. De uma situação, de uma doença, de nada. Você tem que ser livre. Somos livres. Será que você pode cantar essa? Eu espero que você cante essa música agora no final, né? Mas entendendo, você é livre. Amém? Sabe, nós somos livres. E eu não combinei com ele. Deus é bom, né? Que botou a música que eu precisava, né? Para a gente cantar depois. É maravilhoso. Sabe, alguém já disse que podem te jogar na cadeia, prender o teu corpo, mas não podem prender a sua mente. O que o mundo tenta é prender o corpo e a mente. O que o maligno quer é prender a nossa mente, fazer a nossa mente ser escrava do pecado. Escrava dele para pecar. E nós temos que ter ao contrário. A nossa mente tem que ser livre. Mais ainda, se alguém, né, consegue enxergar isso, filosoficamente, se alguém consegue enxergar que a vida dele deve ser livre, né, apesar dele estar na cadeia,
né? E quem falou isso, eu não lembro quem foi, mas era alguém que estava preso, né? Não sei se foi Nelson Mandela, algum desses aí. Mas, sabe, a gente precisa entender, mais ainda, Jesus nos livra, nos faz ser livres. E aí, agora, olha aqui, suposta contradição. Deus, olha, perceba o que eu vou falar agora, hein? Deus trouxe as leis, entregou a Moisés as leis para libertar o povo. Olha que não parece uma contradição pelo tudo que você ouve falar sobre a lei, né? É que a lei era ruim, e não é isso. Deus trouxe a lei para que aqueles homens fossem livres. Se eles seguissem um padrão, eles seriam livres, porque era um caos antes. Não havia lei. Então, eu me lembro que uma vez, injustamente, tá? Injustamente, no Pedro II, eu estudava no Pedro II, e me fizeram escrever não sei quantas vezes no quadro negro, né? A liberdade de cada um vai até onde começa a liberdade do próximo. Oh, Deus, eu nunca esqueci isso, né? Se o objetivo era esse, eu escrevi muitas vezes. Um quadro inteiro, e o quadro era toda a parede, né? Bom, eu escrevi, sabe, precisamos de regras. Nós precisamos de regras, e Deus pôs, porque era um caos. As leis, né, era a maneira deles conviverem entre si e com Deus. Eles tinham que aprender a fazer o que Deus queria. E as leis vieram para que o pecado, a força, né, que ele tinha, o egoísmo, não reinassem entre o povo que viria a ser, né, aquele que da onde sairia Jesus. As leis vieram para que o pecado fosse, Paulo diz, exposto. Como é que você vai se arrepender se eu não falar aqui de pecado? Se eu não falar de lei, como é que você vai ter... Se eu não falar que em tudo que você se apega, isso é uma escravidão, como é que você vai saber isso? Como é que você vai mudar? A lei, ela veio para expor o pecado. Ninguém consegue se salvar pela lei, mas ela teve a finalidade dela, ela veio expor o pecado. Existe hoje, infelizmente, né, isso foi até a motivação para essa minha pregação, existe mais uma tendência, né, de tantas que existem na igreja, entrando na igreja evangélica, existe uma tendência hoje de a graça. Não é a graça, 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 graça. Meu Deus! Como se não existisse a lei, como se ela não fosse boa. Ela veio para expor o pecado, para que você pudesse ir diante de Deus e dizer: Deus, me ajuda. Eu estou pecando e não estou conseguindo combater o pecado que eu sou levado, né, pela minha carne a fazer. Sabe? Mas os homens, quando Deus mandou a lei, os homens, eles não cumpriram de coração. Eles cumpriam externamente. E aí, novamente, eles não se sentiram livres. Se alguém for para qualquer lugar, hoje, uma igreja que tenha dogmas, não é a lei de Deus, não, dogmas, o que vai acontecer é que essa pessoa não vai se sentir livre. Porque não são dogmas que a gente tem que cumprir, a liberdade está em nós, em Jesus Cristo. Ele nos traz a liberdade. Não é externo, é interno. E aí o que acontece é que eles sentiam a lei pesada, porque não tinham o coração correto. Não era para tolir eles, era para mostrar e haver e transformar, né, aquele coração num coração correto. E não foi isso que aconteceu. Você quer se sentir bem?
Você quer se sentir bem? Liberte-se do pecado. Aí você tem que saber o que é pecado. E aí você precisa saber o que é a lei. O que Deus diz que é pecado. E aí você tem que saber, para você se libertar e se sentir bem. Sabe? Cumprir os mandamentos de Deus no coração. Não para mostrar para os outros, para dizer que faz isso ou faz aquilo. Não adianta isso. Porque isso é externo, que você tem que fazer cumprir dentro. Não ser falso com você, nem com as pessoas, nem com Deus. Nós não podemos ser falsos, porque quando nós somos falsos, nós estamos pecando. Quando nós não somos, quando nós chegamos a Deus, eu não estou falando para você sair dizendo para o seu pecado para o outro, não, fala para Deus, e Ele vai fazer com que você se sinta livre. Quando você tentar, olha o que eu estou dizendo, quando você tentar na marra cumprir o que a lei diz, sem ter essa intenção no coração, você vai sentir a lei pesada. Você vai sentir o peso da lei, que não leva para lugar nenhum, só para a morte. Mas, se você traz Jesus Cristo para dentro de você, se você pede para Ele te mudar, aí você é livre. E todos nós temos a chance o tempo todo de nos sentirmos livres. É só nós nos arrependermos. Agora, quando você fixar, não, isso aqui eu não quero deixar, pronto. Você é escravo daquilo. Você entende? Paulo fala de nós sermos escravos do pecado por causa disso. Se eu resolvo fazer algo da minha cabeça, não, isso aí eu não vou abrir mão, você é escravo daquilo. Eu sempre uso, sempre falo isso. Quando Deus me mostra qualquer coisa, eu procuro, não que eu consiga, mas eu procuro rapidamente mudar. Rapidamente deixar de fazer aquilo. Porque é a maneira de eu resguardar o meu coração. É a sua maneira de resguardar o coração. Se Deus falou a você qualquer coisa, olha, muda seu rumo, você está no rumo errado, ainda que a sua carne diga, eu não quero fazer isso. Você leva para Deus. Deus, eu estou em luta contra a minha carne, me ajuda. E aí é o que nós tivemos hoje de manhã, por acaso, o Jesus Cidência, a aula hoje e a música que o Fabiano trouxe, a aula era sobre isso, a luta entre carne e espírito. Os frutos do espírito têm que sobrevalecer, eles têm que mudar o nosso caráter cristão, e eles vão mudar se nós fizermos as práticas cristãs. Orar, ler a palavra, louvar a Deus em espírito e em verdade. Isso muda. Isso vai nos libertar do pecado, vai nos libertar da lei do pecado da morte. A lei não era para matar ninguém, mas ela vai ser dessa forma se você encarar ela dessa forma. Se você cumprir os mandamentos de Deus de coração, olha, muda tudo. Você deixa de ser escravo. Peça a Deus para te ajudar a conhecer a verdade sobre a sua vida. O que motiva você? Às vezes a gente não sabe. Deus me mostrou ao longo de alguns anos, e digo para você, aos pouquinhos, para eu não entrar em crise. Para eu não entrar em crise, Deus me mostrou aos pouquinhos o motivo disso, o motivo daquilo. Por que eu fazia isso? Por que eu fazia aquilo? E Ele vai fazer a mesma coisa com você. Aí você, quando Ele mostrar para você, você pede para Ele te ajudar a ser livre na sua mente. Amém? Eu vou começar de novo, se ninguém entendeu. João capítulo 8, por favor, abra comigo. João capítulo 8, versículos 32 a 36. João capítulo 8, Evangelho de João 8, 32. Acharam?
Nós vamos até o 36, tá? E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo, 35, não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, versículo 36, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vocês ouviram o que Jesus falou aí? Vocês leram, né? O que Jesus falou? O escravo não tem lugar permanente na família. Nós somos livres. Nós não somos escravos. Porque o que escraviza é o pecado. Escravos, todo aquele que vive pecando, 34, é escravo do pecado. Nós somos livres. Nós temos que primeiro saber o que é pecado. O que eu estou fazendo errado? Será que o mundo vai te dar esse padrão? Ele vai te dar o padrão, mas ele vai te dar o padrão certo? Não. É Deus que vai te dar esse padrão. Através da palavra dele. É aí que está o nosso padrão. E quando ele fala ao nosso coração, e a gente chega e resolve mudar, quando a gente resolve mudar, você já se torna livre. Você já viu, eu não sei se você passou por isso, eu já passei, né? Algo que eu tinha resolvido fazer, e que eu já testemunhei aqui, não vou testemunhar agora, mas eu tinha resolvido fazer algo. E teve uma consequência disso. E aí eu cheguei e falei assim, eu vou mudar, é agora. Gente, no que eu resolvi mudar, tudo mudou. No que eu tive a intenção no coração, tudo mudou. Pode ser que você, e o meu caso é exceção, né? Mas não era questão de pecado, mas pode ser que você tenha um pecado que te segura, né? Algo que você se comprometeu demais, algo que você está muito enfronhado. Pede a Jesus para te libertar. Ele liberta. Ele liberta, Ele faz isso por nós. Ele nos liberta do pecado. Sabe, a verdadeira escravidão é o pecado. O pecado é que causa o desconforto. Não a lei de Deus que é perfeita. Né? Não a lei de Deus. Eu ia trazer uma música aqui, mas não consegui. Não deu tempo. Né? Mas que dizia: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem conhece a música? 2, 3. Amém. A lei do Senhor, ela é perfeita. Sempre foi. A vontade de Deus não muda, nunca mudou. A vontade de Deus nunca mudou, porque se tivesse mudado, o que ele não era? Você que já assistiu alguma aula de CETEB aqui, o que ele não seria se mudasse a vontade dele? Eterno. Porque eterno não muda. O que é eterno não muda, não tem uma interrupção. Então Deus nunca mudou o que ele pensa. Né? Então a lei é perfeita, o que não é, o que nos escraviza é o pecado. Muitas vezes, né, nós invertemos, né, o nosso senso e raciocínio e nos achamos tolhidos. Você quer ser livre? Vive a lei, mas não externamente, dentro de si. E aí Jesus resume, né? E as pessoas também não entendem isso. Jesus ele resume as leis
no amar a Deus e a seu próximo. Se você fizer essas duas coisas, você está cumprindo toda a lei. Porque toda a lei se baseia no relacionamento com Deus e com os homens. E aí as pessoas, não, eu só preciso amar. Só precisa? É o mais difícil. Amar o outro quer dizer, casais, vou olhar para cima aqui. Casais. Amar quer dizer, olha, dar tudo, né? Não querer nada em troca. É muito difícil. É muito difícil. Então não é, é só amar, só basta. Amar é o fim da linha. Jesus fez um resumo da lei. E as pessoas entendem tudo errado. Compreendem da forma errada. E está sendo divulgado a coisa errada. Nós vivemos na época da graça. Ótimo. Mas estamos debaixo da lei. Não estou debaixo do jugo da lei. É verdade. Porque Jesus cumpriu a lei por nós. Mas como é que a gente agrada a Jesus? Cumprindo a lei. Nós não somos tolhidos pela lei, nós somos tolhidos pelo nosso pecado, pela nossa carne, a nossa vontade de fazer o que eu quero. Eu quero fazer isso. Quando não deixa você fazer aquilo, aí você se sente tolhido. A lei nos liberta. Amém? Se não fosse assim, por que seria feita uma promessa? Eu quero que vocês abram. Se não fosse isso, se a lei não liberta, pense no que nós vamos ler agora. Hebreus capítulo 8. Hebreus 8. Versículos de 8 a 13. Hebreus, você pode começar lá no final da Bíblia, tá? E volta. É mais fácil. Hebreus 8, depois de Tiago, de trás para frente, Hebreus 8, versículo 8. Você já achou? Hebreus 8, 8. Alguém precisa que eu espere? Não? Hebreus 8, 8 diz assim: Deus, porém, achou o povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Versículo 12. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova, versículo 13, esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Aí, né? O que Deus diz que faria aqui? Novas leis? Deus falou que ia fazer novas leis? Ou uma nova aliança? Ele não fez novas leis. Porque, como eu disse, Deus pensava o que ele pensa hoje. O que ele fez foi uma nova aliança, um novo cerimonial, uma nova forma de fazer as coisas. E aí, com isso, o que ele faz? Ele faz as leis introduzidas no nosso coração. Quem é que faz isso hoje no nosso coração? Graças a Deus, alguém estava prestando atenção. Ouvi uma voz lá no fundo. O Espírito Santo. A época da graça, o Espírito falando. Ninguém vai dizer que não conhece, porque o Espírito Santo testemunha. E aqui você tem que entender que o que ele diz aqui é: conheça o Senhor,
porque todos eles me conhecerão. Porque é o Espírito Santo que fala, mas nós podemos bloquear esse Espírito dentro de nós. Nós podemos calar o Espírito se nós não dermos vazão ao Espírito. Se nós não buscarmos os frutos do Espírito, o que vai acontecer? Ele vai calar. Ele vai se, a palavra da Bíblia, entristecer. Não entristeceis ou entristeçais o Espírito. Deus pensa da mesma maneira como Ele sempre pensou. A aliança anterior eram de pessoas que não tinham o Espírito Santo. Jesus não tinha vindo. Era uma aliança que era já para ser no coração, mas que eles transformaram em coisas simplesmente cerimoniais. Aí Jesus vem, manda o Consolador, né? Quando Ele ressuscita, Ele diz, eu vou enviar a vocês o Consolador. E é assim que nós vivemos. Você tem dentro de você a marca de Cristo. Você tem dentro de você o Espírito Santo. Você tem dentro de você o Espírito que vai dizer, olha, faça isso. E você, a única coisa que você não pode fazer é entristecer esse Espírito e dizer, eu não faço. Isso é lei. Eu não vou fazer isso. É o Espírito Santo que nos fala, nos mostra, nos quer transformar, quer nos fazer livres. Quando você obedece a Deus, você é livre. Amém? Sabe, hoje Deus não quer que a gente observe coisas externas a nós. Jesus já falava assim, aquele que dê a sua mão direita não saiba o que é a esquerda, ou vice-versa, né? Ele mostra que agora você tem que buscar interiormente, porque você tem como fazer isso. É no interior dos corações que Ele trabalha. É assim que Ele reina. O reino de Jesus está nos nossos corações. Ele reina na terra em nossos corações. Como é que seria diferente? Nós temos que buscar isso. O que você faz para não perder a sua liberdade? O que você faz para não perder a sua liberdade? Quando você está no mundo, o que você faz para não perder a sua liberdade? Para não ir preso. Você mais claro. O que você faz para não ir preso? Cumpre a lei. Não é simples. O que diante de Deus vai nos trazer liberdade? O que Jesus veio propor? Mudança, transformação. Coisa que foi muito difícil para a época, eles eram muito materialistas. Os judeus, né, eles eram muito materialistas, muito ligados ao material. Para eles entenderem, Nicodemos teve um nó na cabeça quando Jesus falou, você tem que nascer de novo. Ele teve um nó na cabeça. Deu um nó na cabeça dele, porque eles eram muito materiais. Eles eram muito literais. Era o escrito, não era o que aquilo queria dizer. Tanto é assim, não sei se você sabe, mas muitos rabinos escreveram muitos livros sobre a palavra de Deus para poder ensinar, para eles poderem entender, né, aquilo que estava escrito, porque eles eram literais demais. Sabe, para nós nos sentirmos livres, eu e você, cumprir a lei no coração. Quero que você abra em Romanos capítulo 7. Romanos 7. Versículos 15 a 25. Romanos, capítulo 7. Versículos 15 a 25. Acharam? Diz assim, Romanos 7,15. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Paulo falando. 16. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. 17. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei, 18, que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. 19.
Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo, 22, do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. 24. Miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Com a mente ele é escravo da lei de Deus. Você já ouviu Paulo, né, falando que ele era escravo de Cristo. Ser escravo de Cristo, escravo da lei, é só bom, não é nada errado. É o que nos faz livres, na verdade. Livres do pecado que atua em nós. Livre da nossa tendência sempre para o mal, de fazer aquilo que a gente não quer. Sabe, Paulo, ele compreendia muito bem isso. Ele vivia esse drama. Ele foi aquele que cumpriu a lei e matou gente por causa disso. E depois ele recebeu de Deus essa outra lei no interior dele, que não era mais aquilo que ele tinha que fazer, e sim aquilo que ele tinha que viver. É isso que nós temos que fazer. E para terminar, Salmo 19. Salmo 19, versículos 7 a 10. Salmo 19, nós vamos ler os versículos de 7 a 10. Acharam? Salmo, está no meio da Bíblia, 19, de 7 a 10. É a letra, né, dessa música que eu cantarolei aqui. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, claros, e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Esse é o padrão que Deus quer para a nossa vida. Nos libertar do pecado. Nos fazer de nós homens e mulheres livres. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado pela mensagem, Senhor, que Tu trouxeste a nós. Traga a mudança que cada um aqui precisa para as suas vidas, Senhor. Oh, Pai, dá ânimo, Pai. Se há um pecado, Senhor, que está vencendo na vida de qualquer um aqui, Senhor, que Tu não deixes, Senhor, que os nossos corações fiquem endurecidos, Pai. Oh, Pai, não deixe, Senhor, que nós fiquemos desanimados, Pai. Pelo contrário, Senhor, comanda a nossa vida, porque nós, Jesus Cristo, somos Teus escravos, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Oh, Pai, nos ajuda a Te obedecer, Pai. Nos ajuda, Senhor, a obedecer a Jesus Cristo, Teu Filho. Que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, nessa caminhada. Nós Te pedimos, em nome de Jesus, nos ajuda. Amém.